igreja, com a palavra de Deus, meus irmãos, não existe nepotismo, não. Embora a gente veja por aí, né, a ocupação de cargos, né, com favores de parente. Aqui, olha, João Marcos era primo de Barnabé, mas nem por isso ele tinha privilégio. Ele precisava fazer a sua experiência com a palavra de Deus e se desinstalar para anunciar o evangelho. E aí São Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro. Diz a palavra depois em Atos dos Apóstolos, se você continuar a ler, você vai ver que fim deu essa história. Mas o bonito é que depois Paulo se reconcilia com João Marcos, não é? Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai ver quando Paulo está na prisão, ele pede que tragam João Marcos até ele, porque é uma companhia muito boa para ele. Porque depois houve a reconciliação entre Paulo e João Marcos, mas João Marcos também experimentou na sua vida, não é? Uma nova chance, uma nova oportunidade de não mais se acovardar. Vocês lembram lá no Getsêmani, quando Jesus foi preso e os discípulos deram no pé, diz que um jovem fugiu até nu, não é? Segundo a tradição, esse jovem que fugiu era João Marcos. Já tinha fugido uma vez e agora de novo se acovarda mais uma vez. Diz que João Marcos, ele foi ter com Pedro, porque depois ele se tornou secretário de São Pedro, olha só que privilégio, né? Ele se tornou o intérprete de São Pedro em Roma, né? Escreveu o evangelho, Pedro pregava, João Marcos escrevia. Tanto é que o evangelho de São Marcos tem características de Pedro. Então, João Marcos, depois dessa experiência aqui, de deixar o anúncio da palavra, de ter acovardado, chega para São Pedro pedindo uma oportunidade para poder anunciar o evangelho. E aí, diz que São Pedro perguntou para ele, mas o que foi que aconteceu que você veio agora? Fiquei sabendo por aí que você deixou o anúncio da palavra, que você se acovardou, já lá atrás você tinha feito isso uma vez. E perguntou para ele, quantas vezes que você deixou Jesus para trás, o anúncio da palavra? Pedro, 2 vezes. Ele falou, então pode vir, porque eu neguei o Senhor 3 vezes. Eu sei o que é a misericórdia de Deus. E aí João Marcos faz a sua experiência de apostolado do lado de Pedro. Nós também, meus irmãos, em muitos momentos, nos acovardamos da palavra. Mas, repito, o bonito é que o pastor conhece as suas ovelhas. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que nós somos feitos. O Senhor sabe dos medos que às vezes nos tomam, das covardias que nós trazemos no nosso coração e nos oferece uma nova chance, uma oportunidade. Deus sempre acredita em nós. O Senhor sempre acredita naqueles que Ele envia através da igreja. Você já reparou que por isso que o padre, todos os dias na Santa Missa, ele proclama a palavra da igreja para te enviar? Você já parou para pensar nisso? No final da Santa Missa, quando o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Isso é missão, isso é envio da igreja. Embora muitos, já tenham dado no pé, porque quando o padre fala assim, ele tem que falar, ide em paz e que o Senhor te alcance. Porque as pessoas não esperam, a bênção final, não esperam o envio da igreja, porque já se acham tão cheios de si, Eu mesmo me envio, eu mesmo prego, eu sou o missionário, eu não preciso de envio. Não. É a igreja que te envia. Todos os dias, a partir do mistério da Eucaristia, quando você escuta a palavra de Deus, na mesa da palavra, e se alimenta, porque você não vai anunciar a sua palavra, você não vai falar a sua mensagem, você não vai falar só o que está aí dentro do teu coração, você vai anunciar a palavra de Deus. A mensagem é a mensagem de Cristo, esse é o conteúdo do seu anúncio. Você não vai anunciar você mesmo, o que você pensa, as suas ideias, mas você vai anunciar o que a palavra está lhe mandando. E depois, alimentado pelo corpo e sangue do Senhor, para você não acovardar no meio do caminho, por isso que nós nos alimentamos, para a gente não desistir, para a gente acreditar que o Senhor nos alimenta, que Ele está conosco na missão. Está difícil anunciar a palavra de Deus dentro de casa, na família, no trabalho, mas é o Senhor quem nos sustenta na missão. E aí no final da celebração, o Padre, que é Cristo, diz para você, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aí você vai anunciar a palavra de Deus na força do envio da igreja, que foi enviada pelo Cristo, que foi enviado pelo Pai. Olha bonito o movimento.
Deus, Pai, envia o Filho envia a igreja, e a igreja envia os seus missionários. Foi assim com a palavra de Deus, foi assim que aconteceu com Paulo na leitura de Atos dos Apóstolos hoje, porque veja que belo discurso que Paulo faz nos Atos dos Apóstolos hoje. Vocês perceberam que Paulo narrou a história da salvação? Vocês perceberam que Paulo pôde anunciar israelitas, filhos de Deus, tementes a Deus, e começou a narrar a história da salvação, tendo Deus como a palavra-chave. A palavra Deus apareceu 4 vezes aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, para dizer que esta história, este caminho de salvação é regido por alguém, é por Deus. Deus é que sustenta a missão. Deus é que sustentou o povo quantos anos no deserto? Quantos anos? 40 anos no deserto. E você acha que Deus não vai lhe sustentar nessa caminhada? Quantas vezes muitos de nós, cansados, dizemos: poxa vida, tem 10 anos que eu estou dando a minha vida para Deus, tem 15 anos que eu estou dando a minha vida para Deus, estou cansado, não aguento mais, quero ir embora, quero desistir, chega. Mas é a palavra de Deus dizendo para você: não vá, não se acovarde, porque eu estou contigo, eu te conheço, eu sei das tuas fraquezas, eu sei das tuas misérias. Ontem eu escutei uma frase na formação dos padres, que ela me deixou abalado, sobre o sacerdócio, dizendo que José Maria Escrivá, bem-aventurado José Maria Escrivá, falando da beleza do sacerdócio, ele diz que o sacerdócio é uma grandeza que é compatível com a minha miséria. A grandeza de Cristo que é compatível com a minha miséria. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é Deus enviar você através da igreja e o Senhor dizer que esta grandeza do ministério, ela é compatível com a tua miséria? Deus nivela a grandeza do anúncio da palavra com a nossa miséria, porque Ele sabe com quem que Ele está contando, meus irmãos. Ele sabe do que nós somos feitos. E Paulo hoje, na experiência de Atos dos Apóstolos, pôde anunciar na sua fraqueza a história da salvação. E Paulo entrou lá naquela estrutura do culto sinagogal. Ele está numa sinagoga, não é? E a sinagoga judaica tinha uma estrutura. Eles ouviam a palavra de Deus, não é? Tinha a leitura da lei dos profetas, ouviam a Shema, ouve Israel. E depois tinha, como nós temos hoje, uma pequena homilia, que era uma exortação que era feita para os fiéis, para depois ter as bênçãos, as berahás. Paulo entra nessa estrutura e pode exortar aqueles irmãos, aqueles judeus, na palavra. Veja que bonita a estrutura que nós temos na Santa Missa. O pão da palavra, o pão da Eucaristia, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, alimentados com a palavra de Deus, que também nos sustenta, que vai dizer para nós o conteúdo do seu anúncio, é esse daqui, ó. E o pão da mesa da Eucaristia, alimento para nós, para que você não fraqueje, para que você não volte atrás no meio da sua missão. Você pode ter até escutado no meio da sua família, dos seus, né? Você não é digno de falar isso, que você é um pecador, uma pecadora, né? E aí bota um dedo lá na nossa ferida. Diga para essa pessoa: eu sou mesmo pecador, por isso que eu estou lá, por isso que eu escuto a palavra, por isso que eu me alimento da Eucaristia, porque sou fraco, eu tenho consciência da minha miséria e da minha fraqueza. E por isso nós precisamos pedir todos os dias a presença e a força do Espírito Santo em nós, para que Ele, junto da igreja, nos envie com toda a força, com todo o poder de Cristo. O Filho, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Ele não fala o que Ele quer. Vocês podem conferir depois lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 49, o Filho fala o que Ele escutou do Pai. A igreja, ela fala o que escutou do seu mestre. Vocês ouviram Paulo no discurso de hoje. E os missionários falam aquilo que a igreja manda, através da sua liturgia, da sua palavra. Porque diz o Evangelho de hoje que o servo não é maior do que o seu Senhor.
o mensageiro não é maior do que aquele que lhe envia. Nós somos servos da palavra. Nós somos servos do Senhor. Fracos, miseráveis, necessitados do amor e do perdão de Deus. Mas a grande graça é que Ele nos conhece. Ele sabe de nós. Abaixe a sua cabeça. Suplique. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo. Envia, Senhor, e me fortalece. Porque eu estou cansado. Porque eu me sinto abatido. Porque eu penso em desistir. Porque eu penso em deixar o projeto de Deus ao meu respeito. Por causa dos medos. Por causa das decepções. Por causa dos meus pecados. Por causa das minhas frustrações. Mas eu não quero deixar o anúncio da palavra. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo. E vá fazendo a tua oração. Peça com fé, com confiança. Venha, Espírito Santo, em auxílio à minha fraqueza. Venha, Espírito Santo, em auxílio à minha miséria. Às minhas concepções erradas. Aos meus apegos. Ao meu egoísmo. Ao meu orgulho. Venha, Espírito Santo, em meu auxílio nesta manhã. Porque o Senhor sonda o meu coração. Envia do alto a força, o poder. Mergulha-me no Teu Espírito Santo. Para que eu seja um apóstolo da verdade. Para que eu seja um anunciador ousado da Tua palavra. Para que mesmo na fraqueza eu anuncie a grandeza do Teu amor. Enviai, Senhor. Teu Santo Espírito, Senhor. Peça com fé. E renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor. Face da terra. Você cantando, enviai. Força, povo de Deus, e renovai. A face da terra. Juntos enviai. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor.